Como interpretar a Bíblia? Essa é uma pergunta que sempre eu recebo. Gente, muitas e muitas e muitas vezes. É uma resposta que precisa ser dada e ela é bem complexa. Nesse vídeo eu quero ser bem direto, bem rápido, para que você aprenda algumas coisas que vão já ser aplicadas e vão ser mudança de chave para você conseguir extrair melhor conteúdos da Bíblia, beleza? Então vai ser um vídeo diretão aqui, sem roteiro, para você poder mergulhar já na Bíblia de forma bem prática, ok? Sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica, professor na faculdade de teologia e eu te ajudo a ler e a entender a Bíblia católica de verdade. Então já curta esse conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações e mais do que isso também, deixa aqui o seu comentário, coloca aqui as suas perguntas sobre esse assunto. No mínimo, escreve aqui um amém, um glória a Deus, um aleluia, sei lá, porque isso ajuda a fazer esse vídeo chegar para o máximo de pessoas possíveis. Ok? O tema é bem interessante. Vamos então a algumas dicas bem práticas. Número 1, tenha uma boa tradução da Bíblia em suas mãos. Para você interpretar o texto, você precisa ter um bom texto. E aí que vem o detalhe. Você precisa entender que há dois tipos de tradução presentes no nosso mercado, basicamente. Uma é a tradução literal ou também uma tradução que a gente vai chamar de formal, tá? Aí existe o detalhe. Essa tradução geralmente vai manter para a língua portuguesa o texto mais próximo possível dos originais, no caso hebraico, aramaico e grego. E por que que esse tipo de tradução formal vai ser melhor? Vai ser melhor porque quando você fizer a análise do texto, você vai ter até mesmo, né, o número de palavras ali principais mais próximo do original. Isso pode ser uma interferência no processo, sim, da interpretação. Então é muito importante você ter uma Bíblia desse tipo, tá? Entre nós católicos existem algumas que são desse tipo. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, tá? Uma Bíblia que vai seguir bastante esse padrão. Tô falando dela porque ela é mais conhecida. Não sou aqui patrocinado pela Paulus, aliás, Paulus, se você quiser, nós estamos aqui, estamos juntos, beleza? É nóis, valeu. Viu, equipe? Entra em contato aí com a Paulus, quem sabe, né? Bom, mas é uma Bíblia nesse sentido. Vamos voltar aqui. Uma outra que foi lançada recentemente é a Bíblia Paulinas, tá? É uma Bíblia que tem uma proposta dessa, de ser um pouco mais formal, tá? Mais ligada aos textos dos originais, enfim. Ah, professor, e a Bíblia Ave Maria serve? Também vai servir, tá? Mas ela tem um caráter um pouco mais antigo, porque ela é uma Bíblia que foi organizada, traduzida, não a partir dos originais, mas do francês para o português. Tá? É muito importante que você saiba disso e nesse sentido pode ser que se perca alguma coisa aí nesse processo. Além do que, tá? No caso da Bíblia Ave Maria, que também é uma boa Bíblia, dá para estudar a partir dela, tudo isso, né? Mas a própria Bíblia Ave Maria, ela já está em algum sentido obsoleta no seu esquema de tradução, tá? Porque é uma tradução anterior ao Concílio Vaticano II e foi mantida durante essas várias edições dela, até hoje, tá? Muito interessante, uma Bíblia boa, mas para estudo aqui eu vou indicar essas duas a princípio. Temos outras, mas por aqui fica assim para ser um vídeo bem rápido, bem simples, ok? Então tem uma boa tradução. Número 2, é preciso que para interpretar a Bíblia, minimamente você consiga identificar o contexto histórico desse livro. Nossa, professor, aí que complicou a minha vida, porque eu não consigo ter acesso a esses conteúdos de história e assim por diante. Pois é, eu sei que é bastante complicado ter acesso claro em boas fontes confiáveis sobre isso. Mas eu vou te indicar aqui que você pegue aí na sua Bíblia, tá? Se for a Jerusalém, por exemplo, você vai encontrar isso, tem uma Jerusalém que tá aqui, ó. Tá atrás de mim aqui, tá? Você vai ver lá que tem uma linha do tempo. Na Bíblia Ave Maria também tem essa linha do tempo, que você consiga identificar mais ou menos o período histórico que aquele texto faz referência.
tá? É claro que existe toda uma complexidade posta nesse processo de identificação dos contextos, porque o texto bíblico foi escrito, reescrito ao longo da história de Israel, e isso é um caminho bem longo, tá? Mas fato é, tente minimamente fazer essa identificação. Se você está lendo um texto de um profeta, procure saber qual é a época dele. E aí você procurando qual é a época dele, na linha histórica você já vai começar a identificar. Será que outros viveram no mesmo tempo? Deixa eu dar uma olhada o que esses outros falam sobre esse mesmo período. Identifique historicamente, tá, o texto que você está lendo. 3. Identifique o gênero literário desse texto. O que é o gênero literário? É o tipo de texto. Então, eu vou dar um exemplo para você. Existem os livros de leis, os códigos legislativos que nós temos nos dias atuais. Se você for numa livraria, você vai conseguir comprar lá, por exemplo, a Constituição Brasileira, de 1988. Se você ler aquele texto, ele é bem diferente de você pegar um gibi da Turma da Mônica, por exemplo. Eu estou indo do 8 ao 80 para você entender, né? São tipos de textos diferentes. E neste sentido, a Bíblia é composta por diversos gêneros literários. Os 3 gêneros literários básicos da Bíblia, quais são, professor? Número 1, narrativa. Número 2, textos poéticos. E número 3, você vai ter textos mais técnicos, no sentido de ser uma linguagem como as cartas de Paulo, que não é nem narrativa, não é nem poesia, tá? São textos mais técnicos de uma comunicação mais de um determinado assunto específico ali, tá bom? Esses são os 3 gêneros básicos. Tá, professor? Eu quero ler os textos, por exemplo, dos evangelhos. Ótimo, lá nos evangelhos você vai ter a maior parte dos textos narrativos. E dentro das narrativas, discursos de Jesus. Então, identifique, tá? Se for um texto poético, como o livro dos Salmos, como a maior parte do livro de Jó, por exemplo, como, por exemplo, o texto de Provérbios, de Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, são textos poéticos. Os proféticos também são textos poéticos, diga-se de passagem. Então, aí você tem um outro tipo de abordagem, tá? E os textos mais técnicos, como os textos das epístolas de Paulo, ou das 3 cartas de João, ou das cartas de Pedro, enfim. Então você precisa identificar. E diante de cada um deles, é importante que você faça algumas perguntas. Vamos para o próximo passo agora. Uma pergunta é: identifique quem está falando naquele texto. Então, se você pegar um texto narrativo, quais são os personagens que estão interagindo naquela determinada cena? É Jesus com os fariseus? É Jesus com os discípulos? Identifique quem interage, quem fala. Se for no caso de um texto poético, como o dos profetas, qual é o profeta que está falando? Esse é o ponto, identifique quem está falando. E se for no texto como o do apóstolo Paulo, quem está falando é Paulo? Beleza. Mas ele agora fala para quem? E aí vem o próximo passo dentro disso. Identifique quem fala e quem recebe uma determinada comunicação dentro do texto. Isso é muito importante, pessoal. Porque estabelecendo isso dentro do texto, você vai ter muito mais compreensão, vai ter muito mais clareza, tá? Então observe esses detalhes aqui. Quem fala no texto e quem recebe esse texto. Beleza. Agora a gente avança um pouco mais. Quem fala no texto, fala o quê? Ele explica, ele analisa, ele exorta, ele demanda, ele pede, ele interpreta alguma coisa da Bíblia, do texto do Antigo Testamento, se for no caso do Novo, Jesus falando sobre o Antigo Testamento. Quer dizer, qual é a ação de fala mais especificamente que está ocorrendo ali naquele que você identificou como falante do texto? Ele está perguntando, ele está respondendo, ele está direcionando, ele está confortando, ele está dando uma bronca, puxando a orelha. O que está acontecendo ali? Tá? Que ação de fala está acontecendo?
Procure compreender isso. Uma vez que você compreende isso, aí você começa nesse momento a um outro passo, que é, anota aí, ó, faz a pergunta: qual é o assunto desse texto? Já parou para pensar? Qual é o assunto do texto que você está lendo? O texto está falando do quê? De salvação? O texto está falando do quê? De pecado? O texto está falando de fé? O texto está falando de conversão? Eu estou dando aqui temas mais querigmáticos, né? Mas a gente pode olhar para a complexidade das escrituras, a pluralidade dela, o seu universo temático riquíssimo. Qual é o tema do texto? Sobre o que aquele texto está falando? Qual é o assunto? Identifica lá. Procura saber. E aí, então, feito isso, você vai começar a elaborar a ideia que o texto traz. Então, identifiquei quem fala, quem recebe, qual é o assunto. Agora eu vou identificar qual é a ideia central do texto. Essa ideia central do texto não pode ser uma ideia criada por você, leitor, nem por mim, leitor, mas deve ser extraída do próprio texto. E no máximo das vezes, a construção dessa ideia principal do texto deve ser feita usando as palavras do texto, tá? Então, esse é um ponto bem interessante, bem importante. Então, você está lendo o texto do filho pródigo. Então, o texto do filho pródigo é: Jesus está contando uma parábola. Qual é o assunto dessa parábola? É a questão da misericórdia divina, por exemplo. E como é que ele trabalha isso? Contando a parábola que existia um pai que tinha 2 filhos. Você faz um resumo daquela passagem. Isso é a ideia principal, é a ideia que ela está comunicando. E aí que vem o detalhe. É só a partir daí que você conseguiu identificar o que aquele texto transmite essencialmente, que você vai transferir isso para a sua vida de leitor. E aí você pode fazer algumas perguntas. O que esse texto me ensina sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre mim mesmo, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre as relações humanas, sobre a natureza? Então você começa a pensar: o que esse texto me ensina? Aí você pode perguntar: existe aqui alguma ordem que é dada no texto que eu preciso seguir? Existe alguma ideia que esse texto refuta? Existe alguma ideia que esse texto quer que eu tenha dentro da minha cabeça? Existe alguma prática a qual esse texto me direciona? Existe alguma promessa a ser cumprida? Alguma palavra, ideia que eu devo aprender e propagar? Olha só que interessante. Aí você vai para um processo de aplicação. Aí você vai trazer esse texto para a sua realidade atual, fazendo com que essa palavra se torne viva e eficaz. E aqui, para finalizar o vídeo, talvez você tenha na sua cabeça, porque é bem comum, sobretudo entre nós católicos, essa ideia, não é? E a Léxio Divina, professor, é isso? Não necessariamente. O estudo não é exatamente a Léxio Divina, mas o estudo precisa ser orante também. Esse é o detalhe aqui. E aí nós temos diversos documentos da igreja, não é? Providentíssimos Deus, Divino Aflante Espírito, Dei Verbum, Verbum Domini, a interpretação da Bíblia na igreja de 1993, vários documentos que apontam para a seguinte ideia: que eu não posso apenas rezar com a Bíblia, eu preciso, além de rezar, estudar a Bíblia. E nesse sentido, a Léxio Divina precisa também ser acompanhada justamente, pessoal, com essa perspectiva de um estudo do texto. Tá? A Léxio Divina, ó, é maravilhosa, é ótima, mas às vezes ela pode te conduzir para um processo de fazer um tipo de interpretação ultra espiritual que te desvencilhe daquilo que é a realidade do texto. Essa questão é muito importante. Então, a Léxio Divina é boa, é ótima, é muito boa, é ótima, você pode fazer, mas sempre entenda que ela precisa ter também o seu estudo, o estudo sendo realizado. Beleza?
E aí você percebeu que eu não falei para você sobre comentários bíblicos, eu não falei para você sobre livros fora da Bíblia para explicar a Bíblia, tá? Por que eu não fiz isso? Para que você não ache que o estudo bíblico, a interpretação da Bíblia é algo muito mirabolante e que seja tão distante de você. Mas é claro, aí vem o detalhe. E eu quero terminar o vídeo com isso. Para você ter uma profundidade realmente na interpretação da Bíblia, outros diversos elementos são necessários. E esses vários elementos, esses diversos elementos, eu trabalho dentro do Bíblia Play. O que é o Bíblia Play? O Bíblia Play é um grande portal com mais de 500 cursos da área bíblica que vão desde o beabá até passando pelo intermediário, chegando ao mais profundo, onde você vai ter contato com a história de Israel, instrumentos da exegese bíblica, e várias informações sobre livros da Bíblia. Você vai ter, inclusive, a cada mês, uma vez por mês, um contato direto comigo ao vivo, onde você vai poder tirar suas dúvidas, onde você vai poder ter contato com esse universo da pesquisa bíblica mais apurada, mais profunda. Enfim, o Bíblia Play contém tudo o que você precisa para poder realmente interpretar de forma profunda a Escritura. Tá, professor, como é que eu faço para ter contato com todo esse material, toda essa maravilha? Pois é, você tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, fique à vontade. Sinta-se convidado, convidada a mergulhar nessa jornada de fé, de conhecimento, de crescimento maravilhoso que é o Bíblia Play. Está em suas mãos, vem comigo, será maravilhoso ter você com os mais de 2, 3 mil alunos que estão conosco, atuantes nesse momento dentro do Bíblia Play. Então, vem comigo, vamos estudar as Sagradas Escrituras juntos. Deus te abençoe.